Olhe atentamente para o cronômetro na sua tela. Você tem exatamente 5 segundos para decidir o destino de 2 pessoas, e a escolha que você fizer agora revelará a parte da sua mente que você esconde até de si mesmo. Se levar mais de 5 segundos, você já perdeu. É apenas mais um na massa previsível. Mas, se decidir instantaneamente, talvez pertença aos 3% que enxergam o mundo como um tabuleiro de xadrez onde a moralidade é descartável. Imagine que você está há 5 anos em uma empresa de elite. Seu chefe, um homem poderoso e admirado, cometeu um erro de $1 bilhão. Ele já escolheu um culpado. Um colega seu, um talento jovem com 2 filhos pequenos, que será demitido e terá a vida destruída amanhã cedo. Por um descuido do seu chefe, você obteve a prova digital de que ele é o único responsável. Você tem o arquivo agora. O relógio está correndo. O que você faz? Não responda o que é ético. Responda o que o seu instinto decidiu antes de eu terminar de falar. Se a sua primeira reação visceral foi salvar o colega inocente, seu cérebro opera no que a neurociência chama de conformidade biológica empática. Você é o que a sociedade define como uma pessoa boa, mas para a psicologia sombria, você é apenas uma peça de reposição funcional. Sua amígdala disparou um sinal de alerta de injustiça, e sua necessidade de manter a harmonia do grupo superou seu instinto de ascensão. Você prioriza o bem-estar dos outros acima da sua própria vantagem estratégica. A maior parte do mundo funciona assim, e é esse instinto que garante que a sociedade não se desintegre em caos absoluto. No entanto, se você hesitou, se o seu primeiro pensamento não foi o salvamento, mas sim o cálculo do risco de denunciar um superior, você já saiu da moralidade comum e entrou no campo da análise de risco puro. Você começou a pesar o valor de uma vida contra o peso de uma carreira. Existe, porém, um terceiro caminho, muito mais sombrio e eficaz. Se em menos de 5 segundos você visualizou a possibilidade de não entregar a prova, nem ao colega, nem à empresa, mas sim guardá-la como uma ferramenta de controle absoluto sobre o seu chefe, você possui o que a psicóloga Martha Stout classifica como processamento afetivo reduzido. Você não viu um injustiçado, você viu uma alavanca de poder definitiva. A utilização de informações para criar um endividamento forçado é a técnica preferida dos indivíduos com traços da chamada tríade sombria: maquiavelismo, narcisismo e psicopatia funcional. Você entendeu instantaneamente que ter um superior em dívida eterna é muito mais valioso do que salvar um colega que seria esquecido em pouco tempo. Você não joga seguindo as regras. Você joga para obter resultados que favoreçam a sua própria posição. Essa velocidade de resposta separa o predador latente do espectador passivo. O psicólogo Jonathan Haidt explica que a maioria das pessoas possui um mecanismo onde a emoção decide primeiro e a razão inventa uma justificativa lógica depois. Mas, no seu caso, se a escolha foi a estratégia fria, a ordem se inverteu. Sua lógica atropelou a emoção antes mesmo que você pudesse sentir pena do colega ou medo da autoridade do chefe. Isso é conhecido na neurociência como silenciamento límbico. É uma característica presente em cirurgiões de elite, negociadores de alto risco e líderes que precisam tomar decisões que afetam milhares de vidas sem hesitar. Esses indivíduos olham para uma tragédia e enxergam apenas variáveis. Para essa mente, o colega demitido não representa uma vida destruída, mas sim um custo necessário para o controle total sobre a hierarquia que está acima de você. Vamos aprofundar este espelho. Suponha que, ao abordar o seu chefe discretamente, ele não se mostre intimidado. Em vez disso, ele revela que monitora as suas comunicações e sabe de um deslize ético que você cometeu no passado. Agora, a dinâmica mudou.
não é mais sobre ganhar vantagem, mas sobre evitar a destruição mútua. Como a sua mente se comporta sob essa pressão? A pessoa comum entraria em pânico imediato e tentaria um pacto de paz apenas para sair da situação. Mas o indivíduo de mente maquiavélica não recua. Ele percebe que o contra-ataque do chefe é a prova definitiva de fraqueza e desespero. Se você pensou em anular a ameaça dele antes mesmo de ele terminar a frase, você opera no modo de engenharia de sobrevivência social avançada. Você não vê o conflito como algo a ser evitado, mas como um processo de filtragem, onde os mais aptos prevalecem sobre os mais lentos e previsíveis. Estudos da Universidade de Harvard demonstram que, embora todos digam valorizar a justiça, o nosso subconsciente é treinado evolutivamente para valorizar a força e a utilidade estratégica. No fundo da sua arquitetura mental, existe uma hierarquia de valor que dita que algumas carreiras são mais descartáveis do que outras em prol de um objetivo maior. A diferença fundamental é que a maioria das pessoas passa a vida negando essa parte de si mesma, usando máscaras de virtude para não ter que encarar o próprio reflexo sombrio. Mas você, ao chegar a este ponto sem sentir um desconforto físico ou culpa paralisante, demonstra uma clareza que é tanto ferramenta de conquista quanto fator de isolamento. Você enxerga a estrutura onde os outros veem apenas o caos. O perigo real não reside em ter esses pensamentos. O pensamento estratégico é um processo biológico ancestral, uma herança de sobreviventes que precisavam decidir rapidamente quem sacrificar para que o grupo não morresse. O perigo real é a ignorância sobre a própria natureza. Um predador consciente de si mesmo possui a escolha de agir com ética, apesar dos seus instintos. Ele domina a própria escuridão e a utiliza com precisão. Já o indivíduo que possui esses traços, mas vive em negação, acaba agindo de forma desordenada e deixando um rastro de destruição sem entender o motivo de sua solidão. Este teste não serve para medir o seu caráter moral, que é uma construção social muitas vezes hipócrita. Ele serve para medir a sua fiação cerebral bruta e sua capacidade de resposta sob pressão. Ao analisar o colega, o chefe e a prova, você descobriu se é a pessoa que espera passivamente pela justiça ou a pessoa que a fabrica conforme a necessidade. A sociedade precisa de ambos os perfis para funcionar, mas apenas um deles realmente entende as engrenagens ocultas que movem o mundo por trás das aparências. Se você respondeu aos cenários com velocidade e foco total na vantagem estratégica, você possui uma mente que a psicologia observa com cautela. Você não é necessariamente uma pessoa má, mas é perigosa para quem tenta manipulá-la. Você enxerga os fios invisíveis da situação, e quem enxerga os fios nunca mais aceita o papel de ser apenas mais uma marionete no teatro dos outros. A questão que resta agora não é o que você faria naquele escritório fictício, mas o que você está fazendo neste exato momento com as pessoas ao seu redor. A lógica da alavanca e do posicionamento não se limita ao ambiente de trabalho. Ela se aplica a amizades, relacionamentos e dinâmicas familiares. Uma em cada 25 pessoas que você encontra opera sob essa mesma lógica de custo e benefício humano. Elas não buscam conexão real, buscam posicionamento favorável. Elas não buscam afeto, buscam ativos emocionais úteis que possam ser convertidos em segurança ou poder. Agora que você teve esse vislumbre da realidade brutal, não é mais possível ignorá-la. Você faz parte do grupo que prefere a verdade incômoda à mentira reconfortante. No jogo da vida, a clareza é a única vantagem que realmente separa quem conduz de quem é conduzido. Se o que você sentiu agora foi uma calma profunda e reconhecimento, então você entende o que significa caminhar pelo mundo de olhos abertos, enquanto todos os outros tateiam cegamente no escuro.
Você saiu do escuro. Agora você sabe do que é capaz quando as luzes se apagam e as máscaras caem. Nos vemos na próxima análise da mente sombria.